Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Antes que a gente inicie, qualquer abordagem ou exposição de algum texto bíblico, eu quero recomendar os livros. Como hoje é o início de uma matéria, então aí nosso hábito é sempre estar recomendando, sugerindo para vocês livros que vão contribuir para o entendimento do tema. Então assim, é importantíssimo nós que estudamos teologia, nós que estudamos a Bíblia e os seus temas, que é o que a gente faz, é também conhecer autores bons, teólogos bons, e acompanhar o curso, as videoaulas, lendo livros relacionados, tá? Esse é aquele que eu indiquei, deixa eu ver se eu coloco aqui, tem duas câmeras, Deixa eu ver se eu pego as duas aqui, Acho que vou ter que pegar uma, depois a outra, pronto, aqui, Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, aqui na câmera de vocês que estão ao vivo, aqui, é o mesmo livro que eu indiquei na matéria passada, Sociologia da Religião, Então esse livro, ele também vai ser útil para essa matéria, porque ele traz toda aquela origem, que a gente viu de igrejas, de movimentos, de alguns expoentes religiosos que trouxeram inclusive muitas distorções doutrinárias, principalmente do século passado para cá, tá? Então esse livro, continua indicando ele, quem já adquiriu, coisa boa, vai servir para essa matéria também. Quem não adquiriu, então eu sugiro que vocês possam estar procurando aí, deixando de comer uma pizza no final de semana, dá para comprar um livrinho desse e sobra, viu? Então o livro aqui é menos do que uma pizza de mussarela, que deve ser a mais barata que existe no mundo. Outro livro aqui, agora é bem específico para a nossa matéria aqui, Batalha Espiritual, Deixa eu ver aqui, duas câmeras, então aqui dá reflexo em uma, a gente precisa ajustar aqui. David Powlison, tá? Esse livro aqui eu indico, eu não indico qualquer livro que trata o tema batalha espiritual, pelo contrário, a maioria que é vendido são livros que não são bons. Eles tratam dos temas, mas eles tratam de uma forma totalmente desvirtuada. Então esses aqui são livros selecionados, autores bons, doutrinariamente equilibrados, bíblicos, Então é por isso que eu estou indicando, tá? Esse aqui, é um mais ainda conservador, teólogo muito conhecido mundialmente falando, que é o John MacArthur, A Guerra pela Verdade, tá? Nesse livro aqui, ele vai comentar, são dois livros que vão falar sobre isso, Ele vai comentar muito sobre Efésios capítulo de número 6, tá? Também, mas excelente livro, A Guerra pela Verdade, John MacArthur, tem até a Bíblia MacArthur, que ele comenta de estudo. Na Força do Seu Poder, outro livro aqui também, tá? Muito bom. Aqui o nome é David Sirlow, não sei se é assim que pronuncia, David Sirlow. Mas eu vou postar lá no grupo para vocês, só estou colocando aqui, para ficar registrado aí, tá? E um último aqui também, um dos melhores teólogos, um dos maiores teólogos que nós temos mundialmente falando, Martyn Lloyd-Jones. Então, Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá? O Soldado Cristão. Também é uma análise do Efésios capítulo de número 6, que a gente vai abordar muito, a gente vai recorrer muito a esse texto, tá? O Soldado Cristão, Então todos eles falam sobre a batalha espiritual. Então não se preocupe se não conseguir anotar, guardar tudo aí. Vou postar tudo no grupo lá. Se vocês quiserem, a gente faz aquele combinado, De repente eu pesquiso e busco aí uns valores melhor e a gente pega de uma vez só e envia para vocês via correio, tá? Mas eu vou postar lá, não fiquem preocupadas. Então são esses livros que eu estou sugerindo. Talvez, quem sabe, um outro aí eu acrescente. Mas esses são 5, 5 livros aqui são excelentes. Todos eles vão contribuir e muito
para a nossa temática, tá? Então vamos lá, amadas, suas irmãs que estão ao vivo aqui, né? Então vou me referir sempre no feminino com vocês. Batalha espiritual, esse é o título, né, da nossa matéria. Embora a gente não trate muito desse tema na teologia, né, e isso talvez seja até um dos grandes problemas, por alguns motivos. Talvez, né, por não ser um tema da teologia em si, eu digo historicamente falando. Isso aqui surge, amadas, de pouco tempo para cá, um século para cá, aproximadamente, tá? Só para a gente ver, ó, que isso não era preocupação, esse tema todo, essa abordagem, né, toda essa ênfase, isso não era, nunca foi tema de nenhum teólogo em toda a história. Olha como é algo tão novo e não é sem importância, tá? Mas da forma que hoje é abordado, a ênfase que é dada, né, a valorização que é dado, não é uma doutrina fundamental, não é principal das Escrituras Sagradas, né? Então a gente tem lá vários ensinamentos sobre várias realidades na Bíblia Sagrada. E nós temos aqueles que nós chamamos de doutrinas mesmo, né? Ensinamentos fundamentais. Inclusive foi uma das nossas matérias aqui, né? Fundamentos da teologia. Que a gente tem aqueles são as colunas, né? O alicerce, as colunas, aquilo que sustenta a fé evangélica, são os ensinos principais. E aí vem outros chamados secundários ou periféricos, são importantes para a vida, mas não definem aí, às vezes, a eternidade da pessoa, o caráter, enfim. Mas esse aqui é algo que tem causado muito, mas muito prejuízo na vida de muitas pessoas, né, certo? Que estão no contexto de igreja. Então eu coloquei aqui, o que é batalha espiritual na Bíblia? Como vencer a batalha espiritual? Então, como vocês sabem, né, no final aqui eu disponibilizo todo o meu esboço, tudo aquilo que eu vou escrevendo aqui para vocês, tá? Até aí durante também, se alguém solicitar, eu posso enviar no privado também. Mas eu escrevi aqui algumas coisas, né? Gostaria de passar para vocês, tá? E aí fiquem à vontade para perguntar aqui na hora. Então não perca não essa oportunidade. Surgindo a dúvida, né, interrompa aí, a gente interage aqui, vocês também vão contribuindo e a pergunta de vocês vai me fazendo, inclusive, acrescentar alguma informação que não estava aqui, pelo menos, previsto por mim, né? Eu não tinha elaborado. Então vocês enriquecem a aula, tá, amados? Fiquem à vontade para fazer isso na aula aqui, isso vai ser muito bom. A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs, né, contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual, coloquei entre aspas aqui, né, não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente das Escrituras. Não é porque o termo não está lá em nenhum texto de batalha espiritual que isso não é uma realidade, tá? Como não tem a palavra trindade e outras mais, né? Mas a verdade tem na Bíblia, não tem a expressão exatamente, ela é extra-bíblica, tá? Mas no sentido positivo. Mas isso não significa que o seu conceito seja ausente das Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso, é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual sua implicação na vida cristã. Nesse estudo aqui, né, bíblico, a gente vai entender o que a Bíblia fala de fato sobre esse assunto, sobre a batalha espiritual. E antes que a gente fale diretamente alguma coisa, eu já quero aqui abordar alguns erros, tá, sobre a batalha espiritual. Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes. Isso aqui é importante a gente entender. Primeiro, a subestimação, né? Ou seja, quando alguns cristãos ou muitos cristãos vão falar sobre isso, vão pensar sobre isso, há uma subestimação, um desprezo, né? E por outro lado, em outro extremo, você tem a supervalorização, que é esse exagero. Então você tem o desprezo de alguns por um lado e por outro você tem uma supervalorização, um exagero muito grande, né? Então há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual, tá? Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado,
né, pelas pessoas, e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Então são cristãos que desconsideram essas realidades, né? Não entendem que existe essa realidade espiritual, espíritos malignos, demônios, e uma oposição espiritual, né, sobre as nossas vidas. Então tem alguns que têm esse pensamento, essa postura, que é um erro, é um desequilíbrio. Tá? Então, coloquei aqui que há também outro grupo que faz exatamente o contrário, né? Esse grupo supervaloriza a ideia de batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna que não está na Bíblia. Além de colocar Satanás num grau de importância e poder que ele não está na Bíblia, né? Que ele não tem. São aquelas pessoas que atribuem tudo ao diabo, tudo que é ruim, né? Até pecados e algumas coisas, transfere. A gente vai falar sobre essa transferência de responsabilidade. Vê demônio em tudo, tudo é o diabo, né? Então esse exagero, esse desequilíbrio por um lado. Então percebam, amadas, como a gente tem um risco, né, de estar indo para um extremo que desconsidera essa verdade bíblica, essa realidade espiritual, e por outro lado uma supervalorização, né, um exagero sobre a atuação dos demônios e atribuir tudo de ruim, tudo que acontece na vida pessoal, no mundo, enfim, a demônios, né? Então uma brincadeira que eu faço, né? O cara vai lá e trai a mulher, né? E ele diz, não, rapaz, foi o diabo, foi a pombagira, né? Não sei nem como que aconteceu. Aí é muito fácil, né? A gente transferir o nosso pecado, os nossos erros a um demônio, foi o demônio tal e tudo mais. Então, esse é um erro que se comete, né? E até é muito cômodo a gente atribuir tudo diabo, né? Foi tudo cão, foi tudo diabo. E aí você tem um monte de brincadeira aí do diabo falando, não, isso aqui não fui eu não, isso aqui não fui eu não. Vocês que se viram aí com Deus aí, porque eu nem estava nessa ocasião aí. Mas vamos lá, amadas. Bom, para essas pessoas, tudo que acontece consiste em batalha espiritual, ou seja, esses que exageram supervalorizando, né? Toda e qualquer adversidade é culpa do diabo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações. Esse também não é o conceito bíblico de batalha espiritual. O conceito que muitos têm é que o diabo ele tem um reino paralelo equivalente ao reino de Deus. Tá? Queria muito que isso fosse assim, bem claramente compreendido. Tem pessoas que pensam que Satanás, esse ser que existe, que é real, que foi um anjo de Deus, né? Ele tem um reino paralelo, ele disputa com Deus, ele é rival de Deus. Não, amados, não há essa verdade bíblica. Satanás sim tem, né, poder sobre os seres humanos, né, de uma forma limitada. A gente vê isso na Bíblia em muitos casos, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento é aquela passagem muito emblemática lá de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, né? Talvez seja do Antigo Testamento a mais emblemática que a gente tem, onde Satanás tem uma atuação, mas Deus coloca um limite sobre a vida de Jó, né? O que ele podia fazer, o que ele não podia. No Novo Testamento também nós vemos diversas passagens, né? Tanto no ministério de Jesus, quanto no apóstolo Paulo, enfim... Atos dos Apóstolos, a gente vê também os demônios atuando, mas de uma maneira muito limitada. E a gente vai estudar nessa matéria sobre um dos pontos, né, principais sobre a soberania de Deus. Então, quando as pessoas elas atribuem a Satanás um poder que ele não tem, essas pessoas elas não conhecem a doutrina do poder, da soberania de Deus, do poder absoluto de Deus. É Deus que é rei, quem governa. E quem está de fato no trono, né? Então, assim, tudo está sujeito à soberania de Deus. Tá? Então, a gente precisa entender e tomar muito cuidado para não colocar o diabo como um ser que se equipara a Deus, né? Como Satanás, alguém que mede forças com Jesus, que é o próprio Deus. Né? Não tem, amado, essa possibilidade não. Então a gente tem esses exageros, a gente tem esses equívocos, e isso precisa ser entendido biblicamente, tá? Para que não se cometa equívocos, para que não viva muito mal, para que de fato se relacione com Deus de uma maneira muito equivocada, né? Então, assim, nós não subestimamos o poder de Satanás e dos demônios. Por outro lado, nós não temos um medo, né,
desses seres porque nós conhecemos o Deus soberano, o nosso Senhor, né, que venceu o diabo, tá? Como um ser humano, na dependência do Espírito Santo, venceu o diabo. E ele disse, inclusive, que nós venceríamos também nele. Então, na condição humana, com várias limitações, mesmo sendo discípulos de Cristo, nós ainda temos dificuldades diversas, porque estamos lidando com uma realidade diferente da nossa, superior à nossa, que é essa realidade espiritual, de seres espirituais, são os demônios, né? Mas isso não é um motivo para que a gente possa ter medo. O texto bíblico, tá, de 1 João, melhor dizendo, 1 João, capítulo 4, versículo de número 4, a gente já vai entrando aqui no que a Bíblia vai abordando sobre esses pontos, né? E aí vocês me ajudam, tá? Estou pegando aqui de memória, acabei não anotando esse texto, mas me veio aqui na memória. Então, 1 João, capítulo 4, verso 4, está escrito que maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? E aí a Bíblia, inclusive, vai nos ensinando que nós temos 3 inimigos, tá? Nós estamos falando de batalha, então a gente está falando de guerra, né? De opositores. Então nós temos 3 inimigos. A Bíblia diz que é a carne, isso se refere à velha natureza, né, que nós temos. E aí Paulo trabalha isso em Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17, dizendo que a carne combate, né, contra o espírito, cobiça, um ao outro se opõe para que não façam o que um quer e o outro quer, né? Esse é o conflito, é a batalha interna, onde uma velha natureza que ainda persiste, né, na nossa vida, embora a gente foi salvo, a gente tem uma nova natureza, nós somos a habitação do Espírito Santo, libertos pela palavra, iluminados pela verdade, mas ainda existe esse conflito, essa velha natureza que insiste em nos levar a desobedecer a Deus. Então, primeiro a carne. Segundo, o mundo. Quando a Bíblia fala que o mundo é o nosso inimigo, está falando de um sistema corrompido pelo pecado, de um sistema governado pelo pecado humano, tá certo? Por influências satânicas. Então, o mundo nesse sentido, o mundo jaz no maligno, né? Como diz ainda João lá na sua primeira carta, capítulo 5, não sei, não lembro se é verso 19, alguma coisa assim. Se vocês puderem até me ajudar aí, e me corrigir também, tá? Se eu citar aqui algum texto que não é, vocês me ajudem aí, né? Pra gente colocar os textos certinhos aqui. Então, 1 João 5 e 19, alguma coisa assim, vai falar que o mundo jaz no maligno. É isso mesmo, né, irmã Valda? Tá confirmando? Então, que bom, amada. Ainda bem que eu estou acertando aqui, tá? Então, o mundo já está no maligno. Esse mundo, né, nesse texto, não é que em toda a Bíblia, mas nesse texto o mundo refere-se de fato a isso que eu estou abordando aqui. Esse sistema rebelde, né, ao Criador, tá? Corrompido pelo pecado humano, né? Potencializado pelas influências demoníacas, né? Doutrinas e demônios, aqui tudo que a gente vai ver daqui para frente. Então a gente tem a carne, a gente tem o mundo e a gente tem o próprio diabo. Então são 3 inimigos que nós temos que enfrentar. Nós como cristãos, eu estou abordando aqui a batalha espiritual a partir da nossa realidade como discípulos de Cristo, tá bom? Então nessa realidade aqui. Então, posso seguir aqui, amadas? Vocês querem? Tá tudo tranquilo até aqui? Tá tranquilo. Então, vamos nós. Então, mãe. oi! Olha, o cão tá latindo em algum lugar. Olha o cão aqui, o inimigo já. Tá vendo? Brincadeira, tem algum cachorrinho aí. Coitado do cachorrinho, né? Nosso cachorrinho, criatura de Deus, né? Um ser humaninho de Deus. E a gente fala que é o cão. Mas vamos lá. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizaram a ideia de batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias dentro das igrejas nesse sentido. Então, olha só, como isso não é brincadeira, isso é muito grave, a falta de compreensão, a abordagem equivocada, como isso pode gerar ensinos assim heréticos, tá? Que vão desviando o povo de Deus assim da centralidade bíblica e consequentemente do próprio Deus, né? Então é algo muito grave, não é algo periférico, simples e que não deve se dar importância não. Um exemplo que pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual, tá? Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs pelas
por práticas, né, sincréticas e pragmáticas. O que é isso, né? Sincrética, pragmática, esses termos. Então, prática sincrética é quando você mistura vários elementos das religiões. Vou dar um exemplo. A água ungida. Né? A gente teve já no nosso país uns teleevangelistas. Hoje diminuiu bastante, né? Pelo menos esse caso que eu estou falando. Então, ungir a água, falava para a pessoa do outro lado depois tomar essa água, como se houvesse um poder nisso, como se houvesse algo que poderia beneficiá-la. Isso é uma prática do espiritismo, né? Ungir objetos, rosa ungida, enfim, isso é sincretismo, né? Onde você pega elementos de várias religiões e você incorpora isso no evangelho. Isso é sincretismo, tá? O pragmatismo, né? Vai falando aqui que esse movimento foi e vai, né? Continua isso aí, tá? Infelizmente está ainda muito impregnado nas nossas igrejas. O pragmatismo é aquela ideia de que, deu certo, é de Deus, né? Eu fiz isso aqui, deu certo, um demônio saiu, veio uma cura, as portas se abriram, não sei o que aconteceu, então deu certo, é certo. Isso é chamado de pragmatismo, é uma prática que deu certo. Então, qual é o critério de avaliar o que é verdade e o que é vontade de Deus? É se deu certo. Então, isso também é um parâmetro totalmente errado. Não é tudo que dá certo, é certo. Dá certo roubar algumas coisas, dá certo algumas mentiras, dá certo um monte de coisa errada, né? Dá certo, mas não é certo, tá? Então, vamos lá. Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs práticas sincréticas e pragmáticas, fundamentadas em doutrinas influenciadas pelo ocultismo e pelo misticismo. Então, olha só como a gente vai percebendo a origem dessas práticas, ocultismo e misticismo. Como nós falamos na matéria passada, as origens, né, do nosso país, da espiritualidade, da religiosidade do nosso país, é muito mística, né? Nós somos de origem católica, de grande influência do espiritismo, né? Nós somos doutrinados, muitas vezes, por uma teologia que já veio corrompida, principalmente dos Estados Unidos. Nós fizemos essa análise, né, na matéria passada, e inclusive hoje eu vou continuar aqui pegando essas origens aí para a gente saber de onde vem essas coisas, né? Não é só o que está acontecendo, não é só o que a gente está praticando, mas quais são as origens? Para a gente entender as origens e estar corrigindo isso à luz do Evangelho, à luz das Escrituras Sagradas. Então a gente vai na origem do mal, arrancando o mal pela raiz, e a gente busca então a origem bíblica. Então são questões aqui, não são superficiais. A nossa proposta de estudo não é uma coisa superficial. É por isso que o estudo ele nos beneficia muito, porque a gente entende as coisas, ou procuramos entender, né, as coisas biblicamente nas suas origens, as coisas distorcidas nas suas origens. Então a gente consegue identificar a origem, a fonte daquilo, e a gente consegue estar lá interrompendo de alguma maneira. Então é por isso que o estudo ele é essencial, ele é fundamental para a vida cristã. Bora lá então, na continuação aqui do nosso pensamento. Algumas das práticas mais conhecidas desse meio são quebra de maldição, né? Especialmente maldição hereditária. Então a gente vai lidar, aqui é só a introdução, tá, amadas? Então a gente vai voltar nesses pontos, a gente vai trabalhar isso, né, com textos bíblicos, a gente vai avaliar tudo isso aqui, tá? Então é só esse panorama aqui no início não só da aula, né, mas a primeira aula da matéria. Então vamos lá. Algumas práticas mais conhecidas são a chamada, né, quebra de maldição, né, essa maldição hereditária que falam tanto. Mapeamento espiritual, esses termos vocês vão, né, se já ouviram, mas vão ouvir bastante. Mapeamento espiritual para subjugar os espíritos territoriais. Então, existem demônios territoriais, o que é isso? Né? Vamos fazer um mapeamento para saber onde são esses demônios não sei da onde, regional, né? Demônios regionais, territoriais, tem que fazer um mapeamento e tal. Então esse mapeamento espiritual é para subjugar esses espíritos territoriais, tá? Crença em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros. Então olha o ponto aqui. Olha como esse movimento da batalha espiritual declara, né, que crentes verdadeiros é possível ficarem endemoniados, possessos por demônios. Olha só,
né, a compreensão que se tem esse movimento de batalha espiritual. Seja o grupo que subestima, seja o grupo que supervaloriza, que nós falamos aqui, a batalha espiritual, ambos estão errados, tá? A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio. Então, amadas, é isso que eu vou buscar com vocês aqui. O equilíbrio das escrituras sagradas. Nem para nós menosprezarmos essa realidade, que de fato tem demônios, que esses demônios eles são opositores, né, dos cristãos principalmente, tá? Então a gente vai tratar essa realidade, só que a gente não vai supervalorizar isso. Então nós vamos buscar aqui, a nossa tentativa nessa matéria é de buscarmos um equilíbrio bíblico, né, para que a gente lide com essa questão, não para ser alienado e nem para ser também paranoico. Então você tem esse desequilíbrio, né? Tem crente que é paranoico, é doidão, vê demônio, é oprimido, tem uma opressão psicológica, né? Tem medo de Satanás e aquela coisa toda, e medo de macumba. Então tem os cristãos, infelizmente, que eles têm essa postura, né? Ficam naquela paranoia, né? Vê o diabo em todo lugar. Eu não estou falando nem literalmente ver, né? Mas assim, penso que o diabo que está agindo ali, aqui e tal, e tudo mais. Às vezes pode ser, mas às vezes não. Então nem o paranoico e nem o alienado. A gente vai trabalhar nessa via aí do meio, né? Coluna do meio. Então vamos lá. Antes, qualquer abordagem sobre essas questões mais objetivas, tá? Dessa realidade espiritual, é preciso entender a questão do campo de batalha. Então, antes que a gente fale do soldado, do opositor, do inimigo, vamos falar do campo de batalha, onde isso se trava, essa batalha espiritual. Eu quero abordar isso aqui a princípio para a gente compreender algo aqui que eu julgo ser fundamental para a gente tratar desse assunto, tá? E aí peguei alguns textos bíblicos aqui para a gente então introduzir onde seria esse campo de batalha. Vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, e aí gostaria muito que vocês me acompanhassem na leitura, né? Quem está com a Bíblia, quem tem condição, lógico, de estar abrindo a Bíblia aí, quem não tiver, vá anotando, dá um jeito de anotar, ou depois dá uma revisada no vídeo, pega essas referências para acompanhar, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês também, vou ler para vocês. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 4 e o versículo de número 5. Na minha versão aqui, né, tô com a versão, não é lá das melhores, Almeida Revista Corrigida, mas dá para o gasto aqui. Mas se vocês quiserem contribuir, tá? Tiver uma versão que traga um termo mais próximo, né, mais claro, vocês, irmãs, me ajudem aí, tá bom? Então, 2 aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência, né, de Cristo. Então, se vocês tiverem uma versão aí que traga alguma expressão para estar acrescentando aqui, ou que seja melhor do que essa, podem me ajudar aí, tá? Abre o microfone, dá um oizinho. Irmã Sandra, quer falar? Pode falar, amada. Pode abrir, abre o microfone. Então, o microfone está fechado. Isso. Bora lá. Então, sabe como entender? Porque esse versículo eu já li várias vezes. O que seriam essas fortalezas? Tá, vamos lá. Então, o que se refere a essa fortaleza, né? Que é o verso de número 4, é isso, né? Tá. Isso. Então a gente precisa entender, vamos lá. As armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais. Quando Paulo se refere aqui que não são carnais, ou seja, que elas não são dessa realidade material. Não é uma arma como na época uma espada, hoje um revólver. Não são essas armas que nós temos, né? As nossas armas, elas são espirituais. Por quê? Porque nós estamos lidando com coisas espirituais. Então, essas fortalezas aqui, Paulo se refere a resistências espirituais, né? Depois a gente vai ler Efésios, isso aqui vai fazendo mais sentido, né? Quando a gente vai ligando um texto ao outro, isso aqui vai fazendo mais sentido. Então, essas fortalezas, fala-se sobre resistências espirituais. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá.
Ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na versão de vocês tem alguma expressão diferente da que eu li aqui? Para a gente tentar até já... Está escrito assim, ó. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sim. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tudo bem, então olha só como a versão já, corroborou para aquilo que eu falei. As armas nossas não são humanas, não são carnais, não são físicas, não são materiais. Agora o verso 5 também me chama a atenção, que a irmã Joselma leu, que diz que a gente destrói, nós destruímos. Aqui na minha altivez, é possível que alguma versão esteja sofisma, tá? Sofisma. Então assim, argumentos falsos. Então, olha só como Paulo diz que nós temos uma batalha, e é uma batalha que se dá no campo das ideias. Argumento, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, olha como a gente está aqui lidando com o pensamento, com o entendimento. O campo de batalha como sendo a mente humana. Tá certo? Batalha de ideia. O que Jesus ele enfrentou muito? Batalhas argumentativas. Olha, disseram isso, ensinam isso, mas a verdade de Deus é essa, as Escrituras dizem assim, Então, como eu disse, a gente vai ler o Efésios capítulo 6 daqui a pouco, mas já adiantando. Efésios capítulo 6, Paulo usa uma metáfora que é de um soldado romano, onde tinha as armaduras. E a arma de ataque, do soldado é a espada. E Paulo, ele relaciona a espada com a palavra de Deus, que é a arma de ataque. Então, olha só como a palavra de Deus, é uma arma que nós temos para combater os falsos ensinos, os enganos. Isso se dá onde? No entendimento, na compreensão. Então, olha como Paulo vai trabalhando aqui em 2 Coríntios, que nós lidamos com uma batalha, uma guerra de ideias, de pensamento, de entendimento. O que engana os homens? São, de fato, as ideias que levam as pessoas longe de Deus. Não foi o que Satanás fez lá no comecinho com o primeiro casal? Quando Deus falou algo, Deus disse, olha, não coma desse fruto aqui. Aí Satanás falou assim, não é bem assim que Deus disse, não. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. O que estava acontecendo aqui? Uma batalha de ideias, de argumento. Deus tinha falado alguma coisa, e Satanás, ele pega a fala de Deus e distorce, e muda, Olha só, então o que a gente está falando aqui, o que está conduzindo o homem? É aquilo que o homem compreende, é aquilo que ele conclui, então ele pratica. Nós fazemos aquilo que nós entendemos que temos que fazer. Então é por isso que o entendimento, a compreensão da palavra de Deus é fundamental, a compreensão correta, eu estou dizendo, É fundamental para governar a nossa vida, dirigir os nossos passos, para que a gente vença. Como que Jesus venceu a batalha espiritual, estou contextualizando aqui, lá no deserto que o próprio Satanás se apresenta a ele. Jesus não expulsou, Jesus não falou vai-te de retro, Jesus não falou assim, eu te expulso em nome de Jesus, em nome de mim mesmo, Jesus não jogou água benta, não preencheu o envelope, falou assim, esse demônio só vou expulsar com a oferta. Jesus, ele combateu Satanás com a palavra, porque Satanás falava assim, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus fez? Pegou o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, se não me falha a memória. Pode fazer a pergunta, amada. Esse povo que vive mergulhado no pragmatismo, eles acreditam que Deus está nesse negócio, já que dá certo, o que Deus está aprovando? Exato, amada. O critério dessas pessoas, desses irmãos e dessas pessoas é assim, tá vendo? Deu certo, então é de Deus. Essa é a conclusão dessas pessoas.
o fato das coisas darem certo na ótica dessas pessoas, ou na avaliação humana, quer dizer que Deus aprovou, né? Mas como eu disse, tanta coisa errada dá certo, então isso não é critério para nós, né? O que é certo para nós é o que a palavra de Deus diz que é. Ainda que, por exemplo, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram prejuízos, sejam eles materiais, sociais, porque fizeram o certo. Então, na verdade, o certo, né? Aquilo que é vontade de Deus, muitas vezes nos leva a ter prejuízo e dar um monte de coisa errada daquilo que nós julgávamos que fosse bom se desse certo. Então, o parâmetro, o critério, né? Daqui a pouco também, se der tempo, eu vou falar sobre o perigo da gente pegar as experiências pessoais nossas e colocar aquilo como um critério de verdade. É a mesma coisa esse critério, ele é falho para a gente avaliar se aquilo é de Deus ou não, né? Ah, mas aconteceu tal coisa e aquilo foi bom, né? Bom para quem? Em detrimento da verdade? Então, assim, o que é bom? É aquilo que Deus diz que é bom, né? Não é aquilo que a gente fala que é bom por causa de um resultado. Então, por exemplo, a gente pega muitos homens da Bíblia, né? Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo. Por fazer a vontade de Deus, ele teve uma vida muito sofrida. Ele perdeu um monte de coisa. Foi preso, enfim, passou fome, frio, porque ele fazia a vontade de Deus. Então, assim, na ótica dessas pessoas, o resultado que Paulo colheu não era uma coisa boa. Se Paulo tivesse se livrado de muitas questões que Deus não o livrou, né? Talvez você fale, não, ó, tá vendo? Isso é de Deus, porque Deus deu livramento, né? Então, infelizmente, esse critério do pragmatismo, ou seja, deu certo, é certo, isso não é seguro, né? As pessoas falam por isso aí, ó, isso aqui não é certo, você fez um negócio desse, rapaz, você fez a pessoa pegar um dinheiro que era lá para, de repente, socorrer alguém, e você fez ela dar aqui na igreja, mas ó, deu certo lá porque ela entrou numa porta de emprego, ela entrou no emprego, tá? Mas aí uma pessoa foi prejudicada, né? Mas qual é o critério? Mas deu certo. Então, assim, deu certo de Jonas comprar passagem, deu certo de Jonas entrar no navio, tudo que ele planejou deu certo. Era certo? Não era, tanto é que Deus teve que interferir, falar, Jonas, pro outro lado, vou te levar para lá. Mas se fosse nesse critério, um monte de coisa que Jonas foi fazendo deu certo. Se Deus não intervém, ele ia chegar lá onde ele queria ir, né? Então é muito preocupante esse critério, tá? Que eu estou colocando aqui é o critério. O que é certo, o que é vontade de Deus, o que é bênção de Deus, aquilo que dá certo. Nem sempre é isso, né? Então esse é o ponto. Tudo bem? Quer pontuar mais alguma coisa, amada? Ou alguma das irmãs? Posso seguir? Então, vamos lá. Eu estava no texto, ou estava falando, né, que Jesus, quando teve lá o seu embate com Satanás, o que Jesus usa ali? Usa a palavra de Deus, nas 3 ocasiões. A primeira foi que Satanás disse, ó, se tu é filho de Deus, vai lá e transforma essas pedras em pães. Ó, se tu és filho de Deus, ele tinha poder, Deus é na tua vida, vai lá e faz. Só que Jesus identificou, não, porque a palavra está escrita, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, né, o que Jesus puxou na sua memória. Nem só de pão viverá o homem. Aí fala, então, se joga, levou ele lá no pináculo do templo, ó, se joga lá embaixo, olha o que Satanás fala. Ele usa a palavra de Deus, inclusive, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para te guardarem, para que não tropece com o teu pé em pedra, etc e tal. Aí, Jesus diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha como foi usado pelo diabo a própria palavra. Lembra que eu falei que no começo lá foi a disputa de argumento? A mesma coisa aqui está acontecendo com Jesus. O que Satanás fez com Adão, ele está tentando fazer com Jesus. Só que Jesus confia na palavra de Deus. Jesus, ele não satisfaz a sua necessidade até legítima de comer. Olha só, Jesus, ele não é levado pela vaidade de provar para os outros que ele é aprovado por Deus, que ele é filho de Deus, que Deus é na sua vida. Olha como Jesus, ele compreende toda essa questão.
Aí por terceiro ele diz assim, ó, Satanás dizendo, eu te dou todos os reinos do mundo se prostrados me adorares. Ele diz, vai, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus, a ele servirás e adorarás. Então olha como Jesus nas 3 ocasiões usa a palavra de Deus. Se pauta pelo que está escrito. Ó, amados, amadas, Jesus está nos ensinando aqui como nos conduzirmos, sermos conduzidos diante de situações semelhantes. É a palavra de Deus, é o que está escrito, não além do que está escrito. Não usar de artifícios que a palavra de Deus não nos ensina. Eu estou abordando primeiro isso aqui, lógico que a gente vai falar sobre algumas questões, né, aí mais pontuais, mas eu quero primeiro começar por essa questão. Onde se trava a batalha espiritual? Na mente, no entendimento, na compreensão. E qual é a arma que nós temos? A única arma que nós temos para combater isso, a palavra de Deus. O João capítulo 8, versículo 32, Jesus, ele falou o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção nos termos conhecimento, verdade e liberdade. Jesus, nessa frase, ele está falando sobre os 3 conceitos mais profundos que o ser humano pode ter contato. Jesus está falando, né, nessa frase sobre 3 conceitos mais profundos que o ser humano pode ter contato. Conhecimento, verdade e liberdade. Então, a liberdade vem pela verdade, tá certo? Que atingiu o conhecimento. Então, a pessoa que ela é liberta no entendimento, ela conhece a vontade de Deus, conhece a natureza de Deus, conhece a vontade de Deus, ela conhece a verdade. A gente não está falando aqui de conceitos racionais, filosóficos, ideológicos, de origem humana. A verdade aqui diz respeito à verdade de Deus. Né? Que Jesus, inclusive, é o Cristo, que Deus é soberano, a verdade que por Cristo, através de Cristo, foi pregada e, consequentemente, pelos seus apóstolos, né? Os discípulos, que Jesus é aquele que morreu em nosso lugar, que Jesus ressuscitou ao 3º dia, que Jesus ele venceu a morte, que Jesus enviou o seu Espírito, que Jesus é Deus. Essa é a verdade que Jesus fala, conhecereis a verdade. Conhecendo essa verdade, ela liberta. Então, a palavra de Deus é que é poderosa para nos libertar. Ainda no Evangelho de João, ainda também no capítulo 8, só que agora o verso de número 36, um pouquinho para frente, né? 8:36 de João, Jesus diz assim, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olha só, se, pois, o Filho do Homem, o próprio Jesus, libertar vocês, vocês verdadeiramente vão ser livres. Então, a liberdade, a libertação espiritual vem pelo conhecimento de quem Jesus é. Isso, claro, que envolve se relacionar com Jesus, entregar a vida a Cristo, mas entendam, queridas, como isso é colocado de uma maneira muito direta e objetiva, conhecer a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo que é poderoso para destruir, a gente volta lá em primeiro texto que a gente leu, em 2 Coríntios 10, né? Para destruir esse aprisionamento das ideias. E a gente destrói as heresias, destrói os argumentos falsos, destrói as fortalezas pela palavra de Deus, que é o Efésios capítulo 6, verso 17. Né? Como eu disse lá em Efésios, capítulo 6, do verso número 10 até o 20, Paulo vai falar, que são esses livros aqui que eu indiquei para vocês, 2 ou 3 deles vão se propor a justamente abordar, refletir sobre tudo que está contido nesse trecho aí, do capítulo 6 de Efésios, verso 10 ao 20, a armadura espiritual, né? E Paulo ele começa dizendo, não demais, irmãos meus,
nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Não é contra as potestades, os principados, as hostes espirituais, o lugar da maldade. E ele começa a falar então de toda essa realidade e como o discípulo de Cristo, nessa batalha espiritual, deve se portar, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, e esse é o verso 17 que eu quero destacar aqui, o capacete da salvação. Olha onde a salvação aqui, metaforicamente, ela está posicionada na cabeça. A proteção tem que ser aqui, ó. É a partir do entendimento da palavra de Deus, né, que nós guardamos a nós, que nós nos protegemos dos argumentos falsos, amados, né? Das heresias que podem nos levar longe de Deus, que pode arruinar a nossa alma. São os ensinamentos equivocados. A Bíblia dá uma importância tão grande para a instrução, para o ensinamento, para o discipulado, né? Que ela coloca como essencial para ser salvo e para se manter salvo. Jesus disse, olha, eu a mim mesmo não julgo ninguém. Isso está em João capítulo 12, verso 48. Eu a mim mesmo não julgo ninguém. Mas as palavras que eu vos tenho falado, essa há de julgar no último dia. Ainda no Evangelho de João, capítulo de número... E agora, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. 14 e 26, tá? Me ajudem aí, tá? 14 e 26. Jesus disse, quando o Espírito Santo viesse, né, ele ia ascender o céu, ele ia enviar o Espírito Santo, quando o Espírito Santo viesse, faria os discípulos lembrarem de tudo que Jesus tinha ensinado. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu falei. Olha a importância do conhecimento bíblico, das palavras de Cristo, da verdade, né, que Deus trouxe através da boca de Jesus, como eu falei, consequentemente dos seus apóstolos posteriormente. Então, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ó, o Verbo, a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Cristo, né? João 1:1, no princípio era o Verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. E o verso 14 do capítulo 1 vai dizer isso, então, né? O Verbo, a palavra, ela encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a gente precisa entender toda essa questão. Ainda nesse entendimento, né, do campo de batalha, vamos ler um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4? 2 aos Coríntios 4 e 4, capítulo 4, versículo de número 4. Depois aqui, até lembrando da referência que é semelhante, né, eu digo 4 e 4, depois a gente vai para João, tá? Mas primeiro aqui 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, só para a gente entender essa questão do conhecimento, do entendimento, né? Como isso é fundamental, como isso é importante para a nossa salvação espiritual, enfim. Então diz aqui, ó, na versão que eu tenho, aliás, eu vou ler o 3 e o 4, tá, amadas? Então, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais, ou seja, nesses, né, as pessoas que estão encoberto a verdade de Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante, amadas, como Paulo trata aqui. O Deus desse século cegou o entendimento. É uma expressão que ele usa, né, bem cultural, por assim dizer, porque, bom, Paulo está falando aqui para um público que tinha uma cultura grega, né? Ou seja, você tem toda essa origem dos filósofos e tudo mais, né? E eles tinham, né, eu digo, os gregos, eles tinham uma fala que era assim, o Sócrates e o Platão, os dois grandes filósofos, né, da Grécia, houve também o Aristóteles e tal, mas o Sócrates e o Platão, eles chamavam que eram os dois olhos da Grécia, porque os olhos remetiam ao conhecimento, né? Então, os olhos da Grécia eram Sócrates e Platão, ou seja, os dois
que tinham conhecimento, os filósofos. Aí Paulo vai dizer, ó, o Deus desse século cegou, quer dizer, tirou a capacidade, né, de enxergar Deus, cegou o entendimento, ó, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja como é importante essa questão de nutrirmos a nossa mente da palavra de Deus. Quantos textos bíblicos vão falar sobre isso? Por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, né? As coisas são de cima, ou seja, aquilo que é espiritual, a verdade. Filipenses capítulo 4, verso 8, por exemplo, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, se existe algum louvor, se existe alguma coisa boa, nisso pensai, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento, dependendo da versão. Então, olha a importância da nossa mente. Aliás, falando em mente, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. É a conclusão de todo o capítulo 2 ali, tá? Porque o capítulo 2, Paulo ele vai elaborando a seguinte ideia. Ó, quando eu fui pregar para vocês, eu não preguei baseado em sabedoria humana, em palavras sublimes, em palavras para impressionar, né? Como os filósofos faziam, como os oradores faziam, né? Então, palavras, os discursos elaborados. Eu não fui com vocês pregando dessa forma, não, sabedoria humana, não. Foi em demonstração do Espírito, de poder. Eu nada propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Paulo sabia que tinha que pregar, tinha que expor, tinha que falar as verdades do Evangelho, né? Quando ele fala lá em Romanos, eu vou voltar em 1 Coríntios 2,16, tá? Só para completar aqui o que vai ser citado lá no verso 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas indo para Romanos, o capítulo 10, Paulo disse: como alguém vai entender, como alguém vai gerar fé se não ouvir a pregação do Evangelho? Então olha como as palavras elas são usadas por Deus para salvar, para libertar, para transformar pessoas. É a palavra, é um ensino. Não tem outra forma, não tem outro meio de Deus chamar uma pessoa para a salvação, tá certo? E moldar o caráter dele nessa pessoa se não for pelo ensino. Talvez alguém me ouvindo agora, ouvindo depois, agora que vai estar ouvindo mesmo depois, vai me ouvir agora. Vai falar assim, quer vender o peixe porque é professor, porque dá curso, porque ensina. Não, amados, olha só como o texto bíblico, lá em João, né, Evangelho de João, deixa eu procurar aqui, que agora é o capítulo 6, né? Evangelho de João, capítulo 6, versos 44 e 45. Olha só como o texto aqui, para mim é claro, né? Para mim é claro que o que está falando. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí a pergunta que fala mas como que Deus leva as pessoas a Cristo? Qual é o método? Qual é a forma? Jesus ele completa aqui no verso 45. E está escrito nos profetas, Então já está escrito lá. Jesus nem estava inventando nada. Jesus estava pegando o que estava escrito, a palavra de Deus. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Perceberam, amadas? Olha o meio que Deus leva as pessoas a Cristo, ou traz a Ele. Todos serão ensinados por Deus. Ouve, aprende, vai a Cristo. Não é? Então é óbvio, é lógico o que está sendo tratado aqui da importância, né, de termos a verdade de Deus no entendimento, na compreensão adequada. Isso de fato é uma arma poderosa para a gente combater todas essas questões. Voltando lá em 1 Coríntios 2,16, né, para completar, lá vai falar sobre, né, o capítulo 2, sobre o homem espiritual, aquele que discerne bem tudo, aquele que tem o Espírito de Deus, ele recebeu a mente de Cristo, é o verso 16.
Quem foi o conselho do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo pensa. Porque ouvimos as suas palavras. Somos iluminados pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Sendo assim, somos libertos pela palavra de Deus da ignorância que nós vivíamos, regido pelos nossos achismos. E Paulo vai trabalhar isso lá em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17. Quero ler com vocês aqui, só para a gente encerrar essa primeira parte, né? Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 17, tá? Efésios 4 e 17, a gente só para entender essa questão. Olha como Paulo ele começa aqui. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, né? Ou seja, escurecido, em trevas, sem compreensão, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, né? O contrário de sabedoria é ignorância, né? De conhecimento. O contrário de conhecimento é ignorância, quer dizer, não gnosis, né? Não sabe, não entende, não compreende. Então, entenebrecidos no entendimento, separados de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, olha que coisa interessante que esses textos vão nos mostrando, para mim é muito claro isso, da importância de sermos libertos, orientados, nutridos, iluminados pela palavra de Deus, pelo conhecimento. Então, antes que eu fale de qualquer coisa, né, depois nas outras aulas a gente vai entrar, lógico, nessas realidades e tal, espiritual, né, tudo mais. Mas eu queria só introduzir essa matéria com esse entendimento e com essa aula, que o campo de batalha é aquilo que nós, de fato, alimentamos, tá certo? É a nossa mente, o nosso entendimento, e isso precisa ser subjugado, isso precisa ser colocado aos pés da cruz. Isso precisa ser colocado no governo do Espírito Santo. Porque eu, André, e qualquer ser humano não pode confiar no seu entendimento e nas suas conclusões. Mas nós precisamos sempre estar nos rendendo à mente de Cristo, ao entendimento da palavra de Deus, buscando nas Escrituras Sagradas, em oração, claro, né? Efésios capítulo 6 lá, Paulo termina, depois de falar um monte de coisa lá, ó, orando em todo tempo, em toda súplica no Espírito. É lógico que é alguma oração. Nada disso aqui é proposto sem oração, sem essa busca, né, pelo Espírito Santo, nesse sentido mais objetivo, piedoso, devocional, nos curvarmos diante de Deus e buscarmos a comunhão intensa com Ele. Tudo isso aqui é feito nessa perspectiva, sob a oração. Mas percebam como é importante nós entendermos que a palavra de Deus é o que pode nos livrar, pode nos libertar, pode nos guiar e pode nos mostrar tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. E a nossa mente ela não é confiável. É por isso que todos os dias, em todos os momentos, eu procuro orientação a partir da palavra de Deus e não confio em outro meio. Porque outro meio pode ser muito equivocado, né? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus